Fala galera, estamos começando mais um PrajaCast. Hoje, sextou, né? Sextou no PrajaCast. Sextou no PrajaCast. Hoje com um convidado muito especial, ele já vai se apresentar. E quero dizer pra você, esse é o nosso segundo programa. Já tá no ar aí o primeiro com o professor Marcelo. Hoje com um convidado ilustre. Mas antes disso, contigo, Iago. Oi pessoal, meu nome é Iago Reis. E eu sou Raoni. Iago Reis. É assim mesmo. Iago Reis, membro do Prajá, Raoni, membro do Prajá, nessa iniciativa que a gente traz a discussão da política de forma bem geral, né, com vários temas, de forma bem acessível para todos vocês, para que vocês possam participar com a gente, entender um pouquinho mais sobre a sociedade e o mundo que a gente vive. Muito sobre desmistificar esse conceito de que política é algo distante, política é um objeto. Na verdade, política não é um objeto. Política é um conjunto, é tudo. É conversar com seu amigo, com seu vizinho, com um periquito papagaio que acontece na rua, comida, tudo é política. Então a gente quer trazer isso tudo para você entender que cada vírgulazinha do seu dia é política e é importante conversar sobre isso. Exatamente. Hoje com um convidado muito especial, estamos com Vossa Santidade, Padre Tiago. Bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse diálogo, nessa conversa. Iago, Raoni, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Esse é um podcast abençoado, é um podcast ungido, cheio da graça de Deus. Muito bem, obrigado pela sua participação, meu amigo, tá aqui partilhando com a gente. Antes da gente iniciar, galera, vai no nosso canal no YouTube, segue lá, segue lá a gente, curte os nossos vídeos, divulga pra galera, vamos lá, vamos ter mais assinantes para que a gente possa crescer aí em conteúdo, né, pra gente poder pra palavra chegar, né? A palavra, eu com o padre vamos usar o termo palavra chegar até as pessoas que mais precisam e querem saber sobre a vida, sobre a sociedade, etc. Padre Tiago, se apresente um pouquinho de onde você é, de onde que veio essa ideia de ser padre, por que ser padre, conta um pouquinho da sua história pra gente. A minha história é muito parecida com a história de muitos brasileiros. É uma história de superação, de construção e reconstrução e principalmente de alguém que está buscando se humanizar em relações, em amizade e também, a partir da experiência religiosa, buscar um mundo melhor. Eu sou paulistano de nascimento. Olha, isso eu não sabia. Nasci na Zona Leste de São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 1984. Nasci no contexto histórico do Brasil de praticamente final da ditadura militar. Você nasceu na ditadura, então, 84, acabou 85. Já tava os rumores de que ia acabar, né? Minha mãe fala que eu nasci no início de uma manhã muito quente. Era o verão de São Paulo, talvez o que tenha feito mais calor. Ela falou que foi uma noite inteira de muito sofrimento e eu nasci. E ela já tinha perdido 2 filhos. Então era como se fosse assim uma tentativa única para ter um filho. E eu, desde o início, a minha história é de superação e resistência. Vivi na Zona Leste de São Paulo até os meus 15 anos. Meu pai é um baiano de Ilhéus. Foi tentar a vida no Eldorado, em São Paulo. Ali conseguiu vencer, constituiu família. Minha mãe saiu de Resende na adolescência e foi trabalhar de babá no centro de São Paulo. E assim meu pai comerciante e minha mãe se conheceram. Uma fluminense e um nordestino que se uniram e assim eu nasci. Mas você é flamenguista? Sou flamenguista. Amém. Obrigado. Isso, Amém. claro. Mas em São Paulo eu cresci num berço palmeirense. Meu pai era palmeirense roxo, Rapaz, mas palmeirense por na Zona incrível que Leste pareça. Nasci no bairro da Penha, no Hospital Nossa Senhora da Penha de França. É uma região histórica ali na região de São Paulo, assim, muito populosa. E cresci nesse contexto da Zona Leste de São Paulo, um bom paulistano, não fiquei com sotaque de lá. Você come bolacha ou biscoito? É bolacha. Bolacha, não, certo é biscoito. Não, vai dar certo. Biscoito? Tá no pacote. Biscoito. Não, biscoito tá errado, que é com X. Biscoito Globo. Com 15 anos, meus pais se separaram e viemos para Resende. Eu, minha irmã e a minha mãe. Mas vocês sempre foram religiosos? A família estava ali na comunidade ou foi um processo que veio depois? Não, minha história com relação à igreja é muito interessante porque a minha mãe é uma experiência de fé genuinamente católica, de berço, mas não praticante, como dizem muitos. Ela não participava de uma igreja.
Meu pai também muito católico, eu me recordo que todos os dias a primeira coisa que meu pai fazia era se levantar, fazer o sinal da cruz e rezar. Isso sempre me chamou muita atenção. E assim, dentro de casa foi que eu aprendi a me apaixonar pela igreja, por Jesus Cristo. Meu pai sempre foi muito trabalhador e assim, isso me cativou muito nele. É o nosso herói, né? Minha mãe também. Eles tiveram uma experiência muito dolorosa de separação e recomeçamos a nossa vida do zero em Resende. Fomos morar na casa dos meus avós maternos e lá eu comecei a trabalhar em Resende com 14 para 15 anos, porque eu acabei virando meio que o chefe da família. Minha mãe trabalhando de cuidadora, eu trabalhando de jardineiro numa escola de crianças, mas só que lá eu fazia tudo, eu era o quebra-galho, tive que aprender a sobreviver nesse contexto. Minha irmã, adolescente, 12 para 13 anos, e aquela revolta que eu acho que atinge a todos nós quando os pais se separam, a gente não consegue entender, né? Meu pai foi um pai muito presente e aconteceu a separação. Desde então a gente não tem mais contato, sabe? Eu já tenho 22 anos que eu não tenho contato com meu pai. Caramba. Eu sei que tem outra família, hoje com certeza vive bem, mas assim a gente reconstruiu a nossa vida. Minha mãe tem um outro relacionamento, meu padrasto é uma pessoa muito querida, e a gente com 6 meses em Resende conseguiu comprar um pedacinho de terra do lado da casa da minha avó. Era um barraco. Fomos nós 3 morar lá junto com meu padrasto e começamos a construir o nosso sonho, trabalhando e estudando. Qual bairro ali em Resende? No bairro Novo Surubi. Surubi. É um bairro da periferia de Resende. Conheço bem. Só uma dúvida, questão cultural assim, em relação à sua história. Você nasce na Zona Leste de São Paulo, no momento ali que está, assim, um pouquinho depois, mas do surgimento do Racionais, do pessoal assim que é uma referência em questão de cultura e de um movimento pró-humanismo, pró-periferia. Você conviveu com alguma coisa desse movimento? Você teve algum contato com isso na sua formação, na sua base? Então, na escola, indiretamente, nós tínhamos sim, porque essas músicas chegavam até nós. A forma desse pessoal fazer a leitura da região da periferia era muito forte, e isso chegava até nós nas escolas. A identificação, né, com aquele objeto, né? E assim, os meus amigos todos, de pré até o 8º ano do ensino fundamental, foram os mesmos, e alguns moravam naquilo que nós chamamos de favela, numa comunidade lá. Então eu tive o contato com toda essa realidade. A realidade da drogadição não era comum no contexto que eu vivia, embora tivesse, pelo fato de sermos adolescentes, a gente não tinha contato com isso, não sabia, não era próximo de nós, mas nós sabíamos que tinha. Então eu pude ver também a pobreza muito de perto naquele contexto por conta dessa comunidade que lá tinha na região do Cangaíba. É uma região até conhecida, às vezes aparece na televisão. Hoje certamente é uma comunidade muito maior, né? Com casas de alvenaria, mas tinha muito barraco. Me chamou muito a atenção desde o início a pobreza que existia escondida em São Paulo, naquela região. Pelo fato de que tinham crianças que não tinham o que eu tinha em casa. Porque a Penha em si, a Penha não é um local pobre, pode ser humilde, mas não é pobre. Mas ali no entorno tem muito local pobre, pobre mesmo. Hoje é uma área nobre, em sua grande parte, mas eu conheci a realidade da pobreza escondida. Conheci também uma comunidade no bairro Ponte Grande, já é Guarulhos, outro município, e também uma comunidade grande, assim, no sentido de pobreza, próximo ao viaduto ali da Ponte Grande. Então eu já tive esse contato desde o início, o que me chamava muita atenção pelo fato de ter amigos que viviam naquele contexto. Mas foi uma mudança muito grande, né? Você vem de São Paulo, numa realidade de uma cidade muito grande. Resende é metrópole, Resende é uma cidade relativamente pequena, aqui no sul fluminense. Talvez ela seja a 3ª maior, se não me engano, depois de Volta Redonda e Barra Mansa. Mas ela aparece ali, parece num lugar que é mais provinciano, vamos colocar assim, né? Você chega, o ritmo é mais devagar, a vida é outra, até a realidade da pobreza, das comunidades mais carentes, é uma realidade um pouco diferente, né? Então, assim, deve ter sido um choque, 14 anos, uma mudança brusca na vida, né? Às vezes me perguntam por que eu tenho essa sensibilidade, né, social. Eu acho que isso vem dos meus pais. Meu pai e minha mãe, eles sempre nos deram de tudo.
mas eles nos ensinaram também valores que ficaram no nosso coração, que eles falavam pra gente. Isso que vocês têm em casa, a geladeira que tem tudo, os brinquedos que vocês têm, o estudo que vocês têm, embora em escola pública, a maioria do tempo eu estudei sempre em escola pública, nunca fui estudar num instituto particular, no ensino superior. Eles diziam sempre pra gente que tinham muitos que não tinham acesso àquilo que nós tínhamos e que a gente precisava de ajudar essas pessoas. E eu nunca esqueci disso. Sempre valorizem aquilo que vocês têm. Nós somos pobres, vocês têm tudo em casa, mas valorizem e ajudem outras pessoas a terem isso também. Partilhem o que vocês têm. Eu acho isso incrível, que isso assim, quando a gente passa pela adolescência a gente fica meio em off, assim, meio desligado e passa batido. Mas hoje, na maturidade que eu tenho, etc., eu vejo que eu moro no bairro Morada da Granja desde que eu mudei para Volta Redonda, ali é Barra Mansa tecnicamente, mas desde que eu mudei para cá. E em volta são várias comunidades bem carentes, tipo Minerlândia, 9 de Abril, etc. E minha vida na infância era subir e descer morro, correr atrás de pipa, etc. Eu convivia muito com esse pessoal. E isso me marcou muito no momento atual, não naquela época, porque naquela época criança é criança, tanto faz. Todo mundo solta pipa, todo mundo brinca, etc. Mas, pô, de eu lembrar hoje, caramba, cara, eu ia pra casa da galera, a galera tinha que passar no mercado pra comprar uma salsicha ou 2 salsichas pra fritar e comer com pão, velho. E lá em casa, pô, sempre teve tudo. Então esse contato com a realidade, não é contato com a pobreza, romantizando a questão, mas esse contato com a realidade do Brasil, porque essa é a realidade. O que a gente vive em estado de geladeira cheia, etc., é exceção. Então esse contato com a realidade é uma formação muito importante para todo mundo. Isso faz muita diferença para mim como adulto hoje. A minha realidade foi um pouco assim, um pouco diferente. Eu venho de fui nascido e criado em Volta Redonda, né? Por mais que eu tenha morado em Marataízes, Espírito Santo, morei em Itaperuna, mas quando eu era mais novo, mas depois eu vim para Volta Redonda e eu morei muitos anos hoje que eu tô casado não, mas morei muitos anos no bairro Água Limpa, até os meus 29 anos, né? Depois que eu casei que eu vim aqui pro bairro Tiradentes. E ali no bairro Água Limpa, eu morei numa comunidade, uma parte do bairro muito carente, que é na Santa Luzia, a famosa Rua do Túnel. O Renan conhece bem, o Renan tá aqui, sabe como que ele é difícil. Já foi até mesmo pior. Quando eu fui morar lá, meu pai estava construindo um barraquinho mesmo, uma casa bem simples. E, cara, assim, eu vim de uma casa, de uma situação que a minha família, assim, meus pais se separaram 3 vezes, né? Uma confusão, meu pai, a gente não tem muito... bem parecido. O abandono do meu pai não foi só físico, ele foi afetivo, né? Assim, um caso claro também, mas ele abandonou a sua vida, assim, né? Da família. Meu pai foi um abandono afetivo, ele estava lá próximo da gente, a gente sabia onde ele morava, e às vezes ele pegava a gente quando era criança, mas ele abandonou afetivamente, e a gente não queria saber, assim, o que a gente passava, o que a gente gostaria de conversar com ele, qualquer coisa do tipo. E aí nessa realidade lá, cara, eu convivia com amigos. Olha só como que é a percepção da gente quando a gente está na situação de pobreza, a gente nivela muito baixo as coisas. Eu achava que naquela casinha, que chovia dentro de casa praticamente, porque gotejava, às vezes eu dormia na bicama, gotejava em cima de mim e não gotejava na minha irmã. A casa vivia inundada. Eu me achava numa situação melhor que os meus amigos. Porque pelo menos a minha avó me dava uma revista para ler, eu tinha, depois de muito tempo, um videogame... Duas gerações anteriores, achava que era super legal. Quando tava no PlayStation lá, eu tava lá no Super Nintendo. E isso porque, assim, eu pedi muito minha avó trabalhava muito, desenrolava as coisas pra mim, mas meu pai nunca me deu nada. Às vezes a gente passava uma dificuldade ou outra, depois foi ficando pior, que meu pai foi abandonando a gente mesmo, assim, aí chegava a época que a gente não tinha arroz, feijão em casa, não tinha nada, minha mãe fazendo unha pra conseguir. Mas eu achava que os meus amigos tinham situações piores. Assim, eu cheguei a passar fome, mas tinha amigo meu que a fome era uma coisa semanal. Tinha dia que tinha comida, mas daqui a 2 dias talvez não tivesse, acabou o arroz, já era. E às vezes a gente partilhava entre a gente. Então, olha só que situação, né? A gente vive a pobreza, ela tem várias camadas, né? Muitas camadas, assim. E eu me assustei, por exemplo, esses dias eu estava vendo um estudo, eu fiz um estudo com um cara chamado Ricardo Paes de Barros, é um professor. Foi ele que construiu a política pública do Bolsa Família. Tive aula com ele, um aprofundamento no sábado, tem 2 semanas. Ele disse o seguinte: sabe como a gente acaba com a pobreza? Então, assim, fazer com que as pessoas recebam pelo menos R$200 por mês. R$200 por mês? Mas R$200 por mês as pessoas não conseguem. Como que elas vão sobreviver?
Aí o que eu fui parar para entender os dados, o que ele estava argumentando era que existiam milhões de brasileiros que recebiam 90, às vezes tinha de movimentação R$90 no mês. Exato. Então assim, são pobrezas, né? Olha a situação que a gente encontra no Brasil. São realidades que a gente... Eu acho que eu sou pobre, mas existem pessoas que estão numa condição cada vez pior, assim. E a gente só percebe essa realidade quando a gente enfrenta, quando a gente encontra as pessoas, ou quando a gente mesmo vive. São realidades muito estranhas, assim. É um Brasil de muitas camadas, né? Quando a gente se humaniza, né? Igual o Thiago falou, não sei se você prefere Thiago ou Padre Thiago. É Thiago. Ele sempre gosta de chamar ele de Thiago, chama ele de Padre Thiago, de Só sacanagem. pra irritar, né? Claro. Peço bênção, coisas do tipo. Esse processo de humanização. Tudo é o ponto de vista, assim, tudo. Igual você falou, eu me sentia numa situação melhor porque tinha alguém numa situação pior. Então eu tinha o direito, eu olhava e me sentia numa situação melhor. Mas esse processo de humanização, etc., até, se eu não me engano, é um ponto da fé cristã, são os infortúnios ocultos, né? Os infortúnios ocultos é muito comum, porque as pessoas não olham, as pessoas não saem da sua bolha social, então para elas não existe. O que eu não vejo não existe. Ô padre, quero fazer uma pergunta. Tiago. Uma pergunta que tem muito a ver, que acredito que tem muito a ver com a sua experiência. E aí você narra isso, claro, através das suas experiências, não só como um padre, mas também como cristão, dentro da sua caminhada. Onde que está Jesus nos pobres? Ele só está ali. Quando você perguntava, né? O Iago perguntou, eu chamo de padre, de Tiago. O nosso grande desafio hoje, seja lá qual a vocação que nós vivemos, o chamado ao qual Deus nos chama, e nós acreditamos piamente nisso. Deus chama a cada um de nós. Eu acho que a primeira vocação é a vida. E Ele quer que vivamos bem, com dignidade. O nosso grande desafio hoje é sermos humanos. E nós, enquanto cristãos, sermos humanos à medida de Jesus. É o nosso maior desafio. Quando você perguntava se era para me chamar de Tiago ou de padre, antes de tudo, eu sou o Tiago. O Tiago é filho dessa família que eu apresentei para vocês. O Tiago é um brasileiro, um cidadão. Eu venci na vida, vivendo nessa realidade, não de uma pobreza extrema, mas como a maioria do nosso povo vive, eu me considero alguém que venceu. E por quê? Porque teve incentivo. Por isso, a maior honra que nós podemos carregar é o nosso nome. É algo muito sagrado. Eu fui na etimologia bíblica descobrir o meu nome, o significado do meu nome. Tiago é o calcanhar. O calcanhar, ele serve para sustentar o peso do corpo. Ele suporta o peso do corpo. Eu entendi nisso o meu chamado enquanto padre. Eu preciso de sustentar talvez pessoas que não consigam carregar o seu próprio peso, mesmo sendo frágil. Mesmo sendo insignificante como um calcanhar que nós só sentimos quando sentimos dores, eu preciso também de suportar as falhas, as dificuldades dos outros. É por isso que eu sou Tiago. E aí Deus me chamou para ser padre. Isso é consequência da minha primeira vocação, que é a vida. E depois, como batizado, como cristão, eu preciso de ser humano primeiro, antes de ser padre. E a grande vocação nossa, no tempo que nós estamos vivendo, tão marcado por profundos sofrimentos, desumanizações, é sermos humanos à medida de Jesus. Quando o mundo estava totalmente desumanizado e perdera a sua experiência e essência de amor, é que Deus envia Jesus. A grande revolução da humanidade é esse homem. Um homem que nasceu pobre, entre os pobres, não tinha onde reclinar a cabeça, diz o Evangelho. E negou a riqueza, né? E negou foi tentado, a riqueza. Ele foi tentado naquilo que são tentações nossas. Ele experimentou a nossa humanidade ao extremo, exceto no pecado. É a nossa fé. Nós não podemos negar isso. A carta aos Hebreus deixa isso muito claro. O pecado nos distancia de Deus, nos desumaniza. E Jesus assumiu tudo aquilo que é nosso. Por isso que eu me encantei por esse homem e falo que ele é o homem da minha vida.
quando a gente se apaixona por esse homem, a gente busca realmente viver essa revolução que primeiro é interna. A gente pensa na revolução como algo externo, mas toda mudança e transformação, toda revolução começa a partir de dentro, do nosso interior. Eu quero ser Tiago, gente à medida de Jesus de Nazaré, vivendo a minha vocação enquanto padre. Por isso eu sou o Tiago. Incrível. E quando que foi assim, pô, vou virar padre, assim, você estava falando ali, eu até interrompi por uma questão social, mas você estava falando que você começou a trabalhar e aí compraram um terreno e foi quando eu te cortei. Quando foi essa parada assim, vou ser padre? Isso é misterioso, né? Todo chamado é mistério também. Tem um quê de mistério que nós não conseguimos entender e não tem um momento específico, isso vai nascendo em nós. Eu disse a vocês que minha família não era participante de uma comunidade eclesial, nem meu pai nem minha mãe. Eram católicos, mas não praticavam a religião no sentido de participar da igreja. E próximo onde eu morava tinha a paróquia de Santo Estevão Mártir. E tinha um grupo de crianças que lá cantavam, tinha um trabalho bacana de coral. E aí eu pedi pra minha mãe pra me levar lá. Eu achava interessante, fui, comecei a participar da comunidade, fui coroinha. Você cantava no grupo? Cantava. Eu cantava no coral. Embora, por incrível que pareça, hoje nem arrisco. Mas lá a gente cantava, tinha um coral. Nem um karaokezinho? Não, eu arrisco assim pra passar vergonha. Só pros amigos rir de você. Quem tem que alegrar as pessoas, né? Não, você vê como é que a democracia funciona. No coral até as vozes ruins ficam bonitas. Sim, fica bonito, porque é treinado. É mais democrático do mundo, é um coral. Iago, na verdade a gente baixa o microfone do quem tá desafinado. A gente tem umas técnicas assim. Então tá bom. E aí lá eu comecei primeiro no coral, depois fui coroinha. Participei da catequese e assim vivi os sacramentos da iniciação à vida cristã e depois segui. E aí em Resende foi a grande descoberta da igreja, porque cheguei, outra configuração eclesial naquele contexto. Ainda era bispo aqui Dom Valdir. Então as comunidades eclesiais de base, nunca tinha escutado falar disso. E aí chego no Novo Surubi, tem a comunidade eclesial de base São Francisco de Assis. Tudo inspirador, a começar pela comunidade eclesial de base e depois por aquele que era o patrono da comunidade, São Francisco de Assis. E lá fui convidado para participar do grupo Josafra, Jovens de São Francisco. Nossa, você só abre parênteses, a gente não tem criatividade para nome de grupo de jovens, já passo para você. Tem uns grupos assim, qual era o nome do seu grupo, Eco? Musa. Musa. Mocidade Unida a serviço do amor. Gente, interessante. O nome do meu grupo na Gualimpa, o Renan chegou a participar do DNA. Não, você era mais novo, né? Na hora ele respondeu que não. Não, porque ele é novinho. O DNA era Deus Nosso Autor, DNA. Aí tinha uma frase de John Lennon na camisa, né? Eu estive em todos os lugares, mas só me encontrei em Jesus Cristo. Poxa. Hoje você põe no Google, essa frase tem 10 autores diferentes, né? Mas tem os nomes Joaques, Jaruques, Jobes, Joebes, tem vários nomes. O meu não tem criatividade, bonito, não. Bonito, Josafa, é o nome de uma Parece pessoa. Nome bíblico. Parece nome bíblico. Jovens de São Francisco. Dentro da proposta da espiritualidade, da pastoral da juventude, foi que eu me encontrei enquanto sujeito eclesial. Naquela comunidade coordenada por mulheres que presidiam a celebração da palavra todo final de semana, no sábado à noite. E até eu sempre fui muito tímido. Embora não pareça hoje, eu sempre tive muita dificuldade para me comunicar. Sempre era na minha, mais retraído. Eu era observador, mas falava muito pouco. Até que um dia uma dessas lideranças percebeu algum tipo de aptidão por aquilo que eu participava no grupo, apresentava. Às vezes eu falava. Ela, no próximo domingo você vai fazer a partilha da palavra, que é aquilo que o povo chama na missa de homilia. Na celebração. Aí eu fiquei apavorado, assim, falei, claro. Eu vou passar pra quem é tímido, né? É uma tortura. Não, você fala qualquer coisa, põe o microfone na mão, já era. Você deu um piripaque, né? Me deu as leituras, falou, você se prepara, no próximo domingo você vai partilhar a palavra. E eu fui. Treinando em frente ao espelho uma semana? Não fiz isso, não tinha espelho para ficar treinando assim, não. Eu fui meditando, lendo e fiz. Deu certo, o povo gostou e assim
eu fui sendo inserido naquele contexto eclesial. E aí sempre teve essa sensibilidade social também na comunidade, pelo fato de ser um bairro de periferia. Então tinha a pastoral da criança, e lá tinha um antigo aterro, onde o esgoto todo ia para aquele lugar, como se fosse uma fossa que tinha sido aterrada, e ali começaram a construir barracos. O processo de favelização na região periférica, com a questão do tráfico de drogas e todas as situações que existem na região da periferia. E aí um dia nós começamos a ter a ideia de ir até esse local e ter contato com aquelas pessoas dali. A maioria catadores de recicláveis ou pessoas que não tinham nenhum tipo de ganho, porque não tinha condições mesmo. É aquilo que a gente estava falando, né? Existem camadas, camadas da pobreza, infelizmente, cada vez mais. Os estratos sociais que você não consegue nem alcançar. Não consegue nem entender. Só quem vive sabe o que é. Assim, né? E aí ali tive contato com aquelas pessoas e sempre me chamou muita atenção. Ali, nesses contextos, desde São Paulo, eu percebi a presença muito forte de Deus nos pobres. Eles nos convertem, eles nos ajudam a encontrar o caminho, eles nos questionam profundamente, porque o contexto de pobreza hoje ele é muito teórico. A gente não consegue entender a dor que é você não ter aquilo que todo ser humano deveria ter, que era o pão na sua mesa. O mínimo, né? A dignidade. A água. Tem gente que água não tem limpa, água potável para beber. Acesso à água. Pensar isso no Brasil de hoje. Assim. Não tem saneamento básico. Sim. A gente não conseguiu universalizar isso. O que me fez voltar a conversar, na minha adolescência até eu conversava um pouquinho sobre política, etc. Minha família lá nos primórdios tem uma relação com política, mas nunca pensei em levar isso para frente. E eu sou voluntário, trabalho como voluntário há muito tempo, e sempre naquela função, não por causa da instituição A, da instituição B. Eu tenho uma história curta com a Igreja Católica, mas e eu fui vendo assim, passou esse tempo e veio essa Idade Média voltando agora. E eu, caramba, cara, as pessoas que eu atendo, eu trabalhei sempre na mesma comunidade, as pessoas que eu atendo, cara, voltando para um estágio de pobreza, assim, que eu via 10 anos atrás, ou pior, ou antes disso. Sim. Eu falava, caramba, 10 anos atrás estava melhor ainda. Tava melhor. E, porra, o cheiro de lenha, porque já não tem mais gás nas comunidades carentes e por aí vai. Eu falei, cara, onde é que a gente está indo de volta, cara? Nossa. Só esse ano, 51, foi 51, agora acho que aumentou para mais, foi mais, acho que foi 55. Chegou a 55% de aumento no gás. Isso quem hoje consegue acompanhar isso? Assim, é um retrocesso. E é o básico, é para fazer comida. Gás não é luxo, é necessidade. Exato. Né? É o gás. A gente pode falar de combustível, claro, o combustível ele impacta em outras questões, alimento, porque tem tudo a ver com transporte. Mas o gás de cozinha é o básico, é para as pessoas fazerem comida. Então as pessoas ainda terem que lidar com a pobreza, com a falta de alimentos, com o encarecimento. A gente está vendo aí, a inflação batendo quase 2 dígitos, cara. IPCA, tava a última vez que eu vi, 9,6. E aí, poxa, 9,6 IPCA. Aí tu vai no mercado, o feijão que há 5 meses atrás, 1 ano atrás, era R$4, tá 8 e pouco, 7 e pouco, 9 e pouco. E é o básico, é o que as pessoas precisam para comer. Não tô falando de carne, eu tô falando de arroz e feijão. Sim. Então, assim, a gente tá num momento em que se a gente não cria uma sensibilidade dentro de nós, eu não estou falando nem só da política, eu falo de atos pessoais mesmo. As pessoas à nossa volta, elas vão morrer, cara. Porque fome é um negócio extremo. Né? Fome, meus alunos, eu sempre dei aula em periferia, na escola pública. A grande dificuldade dos meus alunos, às vezes, de prestar atenção na minha aula, é que os moleques estão com fome. Hoje mesmo, dando uma aula, o moleque, professor, tá quase na hora, tá na hora do intervalo, pô. Não, calma aí, que tem 2 minutos ainda pra bater o sinal. Não, professor, eu tô morrendo de fome, cara. Pô, eles falam brincando, zoando, mas você vê que o moleque não tomou café. Talvez não tenha jantado ontem. E aí, isso hoje nos toca profundamente, porque a fome, ela dói. Eu nunca passei fome, mas eu já vi pessoas que passaram. Eu sei, dói mesmo. E a pessoa que passa pela situação da fome, ela se envergonha. Geralmente as pessoas que passam fome, elas não pedem. Elas guardam o silêncio e a dor da fome. E quando vão pedir, é um ato de profunda humilhação.
Às vezes o pessoal fica brigando por coisas fúteis. Até mesmo contigo, assim, nas suas comunidades? Sim, a gente se depara com isso constantemente. Hoje, assim, a minha preocupação, eu sempre partilho com as pessoas. A minha preocupação hoje é que as pessoas tenham comida na mesa. A gente vive num país onde a segurança alimentar diminuiu. É um retrocesso em todos os sentidos. E me incomoda, dói também eu celebrar a Eucaristia, aquilo que é o ápice da nossa fé, o centro da nossa experiência de encontro com Jesus Cristo, que se fez alimento. Veja que coisa, como que eu posso celebrar a Eucaristia, partilhar do pão que é Jesus, se as pessoas não têm comida na mesa? É contraditório, é paradoxal. Fico lembrando aqui, desculpe, é porque assim, eu sei que é fome, eu senti fome já na minha vida. Não foram muitas vezes, né, mas foi um período muito específico da minha vida, meus 14 anos ali, 13 anos. Cara, é doido mesmo. A minha mãe, ela tinha de sair para fazer unha, ela andava quilômetros, aí conhece a Água Limpa, né? Da Água Limpa ela passava pelo túnel, ou dava a volta por cima, para ir lá em Três Poços, às vezes chegava quase em Pinheiral, para fazer uma unha para ganhar R$5. R$5 era o dinheiro do pão, alguma coisa para colocar no pão. Quando tinha, cara, fome é um negócio que dói na alma da gente. E assim, eu lembro até hoje da situação de uma amiga da minha mãe, que a gente passou pela casa dela, minha mãe foi conversar alguma coisa com ela. Eu lembro que eu senti o cheiro de um frango, ela fazendo um frango cozido ali. Eu era criança. Eu não sei se eu fiquei olhando muito aquilo, se aquilo chamou minha atenção. Eu sempre fui muito vergonhoso com essas coisas. A fome me envergonha, né? Eu fiquei com vontade de comer aquilo, não sabia que era comer carne, já tinha um tempo. Assim. Aí ela percebeu, ela não falou nada com a gente. Aí minha mãe chegou em casa, não sabia o que ia fazer pra gente comer. Aí a gente meio preocupado e tal. Minha mãe já estava nas vésperas de sair, pegar as coisas, sair da casa do meu pai por causa disso. E meu pai tinha dinheiro, ele trabalhava no CSN. Engenheiro. Mecânico. Ganhava um salário ok, não era para passar fome. Mas a droga, né? A droga é um negócio terrível. Desumaniza. E aí passa assim uns 10 minutos, chega aquela amiga da minha mãe com um potinho cheio com aquela carne que ela viu que a gente ficou com vontade. E aquilo pra mim, assim, caraca, eu fiquei felizaço. Eu lembro até hoje, minha mãe muito mal. Eu lembro que minha mãe se sentia muito mal com isso. Então, Padre, você falou disso, eu fui lembrando. É vergonhoso. Se estar com fome e precisar das pessoas é algo vergonhoso. Você não consegue, a gente só consegue quando a gente está na pele. E eu acho assim, a coisa mais bizarra do mundo, a gente como irmãos, apesar de não ser católico, eu sou cristão também, eu me denomino como cristão, a gente sentir vergonha de precisar de um irmão nosso. A gente criou uma cultura, e aí vem do processo histórico e cultural, etc., em que necessitar de um irmão nosso é uma vergonha, em que a pobreza virou uma miséria moral. Desde quando pobreza é miséria moral? Não existe isso. E as pessoas reforçam isso para dizer que a sua situação é sua responsabilidade, você tem que sentir vergonha por ser e estar pobre. Na verdade, não é nem ser, né? Porque ninguém é pobre. Você está pobre. Pobre é a pessoa que tem essa falha moral, essa falha de humanidade, que não consegue identificar e auxiliar o próximo. Eu chegava com os meus alunos na sala de aula e dizer assim, cara, vai que você consegue, porque claro, o incentivo faz parte, né? E ele fala assim, ele na cabeça dele, não, eu não consigo. A gente tá no momento, não tem opção, por onde que eu vou? Eu convivi com crianças que eu pegava no colo, que hoje são adolescentes na comunidade, e que, quando eles eram crianças, aquele processo do Brasil evoluindo, tal, as coisas andando, eu falava, caralho, cara, essas crianças vão ter um futuro um pouco melhor, dá pra acreditar. Hoje eu vejo eles adolescentes, eles vêm falar comigo, pô tio, não tem mais um curso pra fazer, não tem uma parada assim, vamos arrumar um trampo e tal. E eu, cara, o que eu posso... Hoje a situação é nem um curso te dá condição de um emprego. Exatamente. E eu falo assim, o que eu posso responder para esse adolescente para eu não colocar ele nesse processo de desesperança profunda, mas para eu não faltar com a verdade, porque a verdade na comunidade, a verdade na favela é uma parada muito importante. Se você não tem verdade, você não é gente. Então, como é que você responde isso? Como é que você trata isso? E aí trazer uma pergunta pro Thiago em relação a isso. Como Thiago, indivíduo, a gente já entendeu bem assim como você vê a situação. Mas como hoje, depois dessa reforma que a Igreja Católica teve, da mudança do Papa e por aí vai, como que a Igreja tem se articulado para atuar mais e melhor em qualidade nessas situações? Tem alguma coisa que vocês recebem e por aí vai? Sim. Que você pode falar, se não for uma pergunta? Claro, não é de maneira nenhuma. Eu costumo dizer que o nosso grande patrimônio
A nossa maior riqueza é o nosso povo, principalmente os mais vulneráveis. Desde o Concílio Ecumênico Vaticano II, passando pelas conferências latino-americanas, se apresenta essa expressão que ela é do Evangelho de Jesus. Desde as primeiras comunidades, do jeito que é apresentada no livro dos Atos dos Apóstolos, até os dias de hoje, se a igreja se esquece disso, ela se esquece de Jesus. E nós falamos da opção profética e preferencial pelos pobres, não como um ato de sociologia ou de ideologia, mas como uma opção que brota do Evangelho de Jesus. O Papa Francisco reforçou isso e vive isso. Uma igreja pobre e para os pobres. Uma igreja que esteja enlameada, suja, que se misture à realidade do povo. E quando a gente fala de sujeira, não é sujeira moral, é a sujeira social. Você está junto do povo. A grande questão e o nosso grande desafio hoje da realidade católica é não fazermos para, mas com o povo, e mostrar que o povo é protagonista da sua história. Quando nos evangelhos se apresenta que Jesus ensinava como quem tem autoridade, eu gosto sempre de fazer essa interpretação. Qual era a autoridade de Jesus? Era o serviço. E qual era o grande serviço de Jesus na vida das pessoas? Todos aqueles que ele se encontrou na sua missão, era fazê-las sujeitas da sua própria história, autoras da sua própria idade. Ou seja, isso é autoridade. Ele falava e ensinava como quem tem autoridade. Ele tornava o outro sujeito da sua história, autor da sua própria idade. O nosso papel enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, e a fidelidade e a obediência ao Evangelho é reconhecermos que nessas pessoas está presente o próprio Deus. E tocando na carne sofredora do Cristo, neles, como diz o Papa Francisco no magistério atual, nós estamos sendo fiéis à proposta de Jesus. Eu acho, eu como não católico não tenho autoridade para falar isso, mas a minha visão, né? Você nasceu na época que estava acontecendo essa transição do Brasil de uma concentração extrema no catolicismo, mas aquele catolicismo que você falou de não praticante, era 99, deve ser ainda 90% do representante do católico no Brasil, para aquela transição protestante muito forte, essa cultura protestante no Brasil que está vindo muito grande. Então, esse distanciamento que você falou da igreja separada do povo e não da igreja para o povo, fomentando que o povo é aquele atuante, etc., eu vejo como um dos principais fatores desse afastamento. Eu sou um pouco fruto disso, desse afastamento do catolicismo, estar numa congregação com vocês, etc., mas eu fui afastado da igreja porque eu não via isso e eu frequentava uma comunidade, etc., e quando eu cheguei na época da primeira comunhão, a pessoa que ensinava lá, etc., permitia que todo mundo fazia a primeira comunhão, mas ela virou, sua mãe ela vai no centro espírita de vez em quando, né? Então você não vai fazer a primeira comunhão não. E eu falei, então tá bom, então isso não está sendo feito para mim, isso está sendo feito para você, porque se você está aqui julgando o que precisa e o que não precisa, está sendo feito para você, não está sendo feito para mim. Foi quando eu me afastei. E entender que existe esse processo de retorno, essa reforma, que deve estar sendo um trabalho imenso, porque é uma reforma muito estrutural, porque o catolicismo ele tem todos os ritos dele, todas as questões internas dele. Então você transformar esse modo de pensar numa estrutura tão grande como é o catolicismo deve estar sendo incrivelmente difícil. E o que você vê hoje de resistência nesse processo? O que você vê assim de, não, esse cara é muito revolucionário, falando sobre o Papa Francisco, não dá para ser assim, não, tem que ser do jeito antigo. E qual o impacto positivo e negativo que você vê desse avanço, dessa reforma positiva dele? Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os contextos históricos, ocorreram esses embates, essas dificuldades. Nós entendemos a igreja composta por pessoas de carne e osso, com todas as suas contrariedades, virtudes e pecados. A história ela é cíclica, a gente estava conversando antes do nosso encontro, e ela tem altos e baixos. A igreja ela é um reflexo da sociedade. Eu acho interessante que ela se mantém apesar de tudo aquilo que ela passou ao longo dos séculos. Quando a igreja, na Idade Média, passou por toda aquela opulência da riqueza,
surge um Francisco de Assis e que acolhe o pedido do Jesus, pobre crucificado e ressuscitado na cruz da igreja abandonada de São Damião. Vai e reconstrói a minha igreja. E Francisco reconstruiu a igreja, saiu nu da casa dos pais, abriu mão de tudo aquilo que era herança dele e se fez pobre à semelhança de Jesus Cristo. E revolucionou de fato a igreja. Francisco de Assis, naquele contexto, e Francisco de Roma hoje, mostra para todos nós qual é o caminho. Claro que ele vai enfrentar e enfrenta os embates que são naturais daqueles que resistem ao novo. A grande novidade, a grande revolução, como eu já tinha dito anteriormente, e que causa de fato até divisões e rupturas, é o próprio Cristo Jesus. Cara, Basta olhar para ele. O nosso parâmetro, em todos os sentidos, quando a gente fala de igreja, é Jesus. Se você quiser buscar a resposta para todas as contrariedades que existem e que atinge a todos nós, basta olhar para ele. Se nós quisermos fazer uma avaliação sobre alguém, e a gente não erra, é só fazer essa pergunta: o que Jesus faria com essa pessoa? Como ele acolheria essa pessoa? Qual seria a palavra dita para essa pessoa se ele estivesse aqui? Nós nunca erramos se a gente utiliza como parâmetro Jesus Cristo. Nós poderíamos escolher outras personalidades, outros grandes homens e mulheres da história da humanidade que contribuíram. Contudo, para nós, ele é um modelo. Haja vista que a história da humanidade ela é dividida entre o antes e o depois de Jesus. Então, não é qualquer pessoa. É alguém que nos ensina, de fato, esse caminho de humanização. É interessante ver na história, e o próprio Evangelho, claro, quanto figuras que de fato refletem quem é a pessoa de Jesus Cristo. E aí olhar, a grande revolução é olhar para a pessoa de Jesus Cristo, é entender que ele é a grande revolução que a humanidade precisou, que a religião, né, precisou. E quando pessoas se assemelham a Jesus, o quanto elas são atacadas, né, assim, o quanto incomoda, o quanto gera ódio, né, assim, o grande talvez maneira de você identificar na sociedade quando de fato Cristo está presente é o ódio das pessoas. Quando elas olham, é um exemplo bem claro, e até utilizo desse podcast para manifestar o meu repúdio àquele deputado, né, estadual de São Paulo, do PSL, Frederico Dávila, pelas palavras proferidas contra o Papa Francisco, né, contra o bispo, contra a CNBB. E você vê pela fala daquele ser humano o quanto o ódio tomou conta dessas pessoas, né? E é um ódio focalizado, porque quando a igreja ela volta o seu sentido original à pessoa de Jesus Cristo e a preocupação que é a nossa opção preferencial pelos pobres e pela transformação social que o próprio evangelho causa à vida das pessoas, basta olhar, como você mesmo disse, né, meu amigo, lá na época de Jesus, o quanto o cristianismo era próximo das pessoas, como o cristianismo nasce nas comunidades mais pobres, os irmãos dividiam tudo, tinham tudo em comum, porque dividiam seus bens, está ali em Atos dos Apóstolos, quanto isso gera de ódio, de repulsa às pessoas, às estruturas de poder, às estruturas egocêntricas, que enxergam a religião como uma entidade suntuosa, de moralista, e de cagadora de regras, né? Vou usar a palavra expressiva, vamos usar o termo correto, né? A religião é um conjunto de regras do que pode ou não ser feito, né? E quando Jesus vem, ele quebra essa ideia da lei, né? Não que a lei não possa ser de conversa, a gente não possa seguir a lei, né? Mas o Jesus naquele tempo ele quebra, mostrando o quanto o amor, o quanto a compaixão, o quanto o amor de fato, né? A caridade, ela rompe todas essas barreiras. Isso incomoda, gera ódio. Quando o cara fala, pô, amai vossos inimigos, e aí o pessoal fala... Isso é muito disruptivo, cara, é revolucionário. Fazei o bem aos que vos perseguem. Fazer o bem ao que vos persegue. Você estava falando e eu dei uma risada, até te peço desculpa para contextualizar. Você estava falando que a revolução de sempre é Jesus, a revolução de hoje, de ontem é Jesus. E algum tempo atrás eu estava na academia, o pessoal estava falando, óbvio isso, óbvio aquilo, não sei que raios que me deu na cabeça. E que eu falei, cara, se tudo fosse tão óbvio, a Bíblia tem 2000 anos, o Sermão da Montanha tem 2000 anos, era para todo mundo ser bom pra caramba. Sermão da Montanha é o melhor guia moral do mundo e tá todo mundo aí nessa pendenga aí.
Então, eu não consigo entender. Você convive com muitas pessoas, provavelmente como padre, você vê tudo isso toda hora, e você falou que também houve confissões, etc. Mas, cara, o que está tão presente na vida de todo mundo? Por que está tão constante e ainda assim as pessoas... o que você vê onde as pessoas mais se perdem nesse processo de viver e de se afastar do humano? É um processo cultural? Eu tenho muito, muito fortemente em mim que é um processo cultural externo que as pessoas vivenciam no dia a dia de forma automática, que danifica esse processo cultural benéfico humano que elas aprendem em religião, aprendem em diversos outros pontos. O que você vê que está afastando as pessoas dessa revolução de Jesus? Partamos do fato que começou a ser apresentado pelo Raoni, desse episódio lamentável de alguém que é representante do povo, que inclusive desrespeitou quem votou nele. Eu fui aprendendo com o tempo, e cada dia eu aprendo mais. Eu acho que a nossa primeira missão é ser aprendiz, né? As pessoas, elas só oferecem aquilo que elas têm. Tem pessoas que não têm o que oferecer. É óbvio que era o que ele tinha para oferecer, ou seja, nada. Ele deu uma grande contribuição para a igreja. Estranho dizer isso, porque ele mostrou de uma forma latente, explícita, qual é a posição da igreja na atual conjuntura política, social e econômica que nós estamos vivendo. Quando alguém insulta, levanta calúnias, difama, é um grande sinal, no nosso caso, da igreja, de que a igreja está no caminho certo. A igreja, ela nasceu de uma minoria, um grupo muito pequeno de amigos de Jesus. Um homem que morreu como um subversivo, crucificado, rejeitado, ou seja, no contexto religioso, um maldito. Essas pessoas foram tocadas por um fato: um morto que está vivo. Alguém venceu a morte, e eles passam a anunciar esse homem. A grande prova da ressurreição de Jesus é justamente que ele causa uma verdadeira bagunça, digamos assim, na mente de muitos, a tal ponto que as pessoas se questionam, ficam incomodadas e esbravejam contra ele. Esse homem, ele, embora aparentemente seja um desserviço, não se deve fazer isso com ninguém, ele fez um serviço. Ele é como Pôncio Pilatos, que lavou os pés diante de Jesus inocente. Quando ele pergunta para Jesus o que é a verdade, e Jesus fica em silêncio, a verdade estava ali na frente dele, ele foi incapaz de reconhecer. E esse homem, infeliz, triste, ele ofereceu isso. Virou um serviço a nosso favor, porque ali revelou-se o que a igreja é hoje. Não teria outra forma de reagir contra ela. É de fato necessário se posicionar. O nosso povo está sendo massacrado. O nosso povo está morrendo. O vírus mais letal talvez não seja tanto a Covid-19, que matou mais de 600 mil brasileiros por conta de uma série de circunstâncias que nós sabemos muito bem, não precisa chover no molhado. Mas é o vírus da indiferença, daqueles que deveriam doar a vida para que o povo tenha vida. E quando a igreja fica em silêncio, ela peca. A igreja não ficou em silêncio. No dia da padroeira principal do Brasil, alguém levantou a voz e falou aquilo que está na palavra de Deus. Está na palavra. Ali nós ouvimos, a história de 3 mulheres fortes, defensoras da vida. Um trecho do livro de Esther, e que ela pede para o rei estrangeiro que se encantou com a sua beleza: concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo, a vida. Depois ouvimos no livro do Apocalipse aquela mulher prestes a dar à luz, envolvidas por elementos cósmicos, revestida de sol, com a luz debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E também um sinal que era um dragão, que queria devorar o filho que essa mulher estava prestes a dar à luz. É uma leitura da igreja num contexto de perseguição. Uma pequena minoria diante do grande império romano que está querendo engolir a igreja, tal qual um dragão
quer engolir o recém-nascido que é Jesus. E depois uma mulher que intercede diante da falta do vinho. O vinho que na Bíblia tem um simbolismo muito bonito, porque representa a manifestação do Messias, do Deus que faz aliança com o povo, por isso a festa de casamento. E aí ela se volta para os que estavam servindo e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Este era o contexto, a motivação para que Dom Orlando Brandes fizesse aquela homilia. Apresentasse aquela conversa familiar à luz desta palavra e mostrasse que de fato o nosso Brasil precisa de ser pátria amada, não armada. Que deveríamos viver a pátria da verdade, não da fake news. Não teria outro caminho. Seria estranho se ele não dissesse isso. E Maria, ela evoca isso. O cântico dela, como dizia Dom Helder Câmara, é subversivo. Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. De bens sacia os famintos e despede os ricos sem nada. Você quer leitura social, política, econômica tão bem fundamentada como este cântico profético de Maria? Ela canta aquilo que está na Bíblia, no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. Ana, outrora estéril, alcança a graça da fecundidade e canta isso. O Deus do impossível realiza tudo isso. Ele incomoda de fato e derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. A maior prova disso é Jesus de Nazaré, o carpinteiro que viveu numa aldeia pobre, enfrentou as injustiças imputadas pelo Império Romano e foi o grande revolucionário porque mostrou o caminho para que as pessoas pudessem ter o básico para sobreviver, vivessem com dignidade. Por isso Jesus partilha os pães, não multiplica os pães. Por isso ele próprio diz: eu sou o pão da vida. Ele se oferece como alimento. Uma pessoa sem alimento, ela não vive. Como é que Jesus perpetuou a sua presença entre nós na última ceia? Tomai todos e comei. Tomai todos e bebei. Fazei isto em minha memória. Você quer coisa mais significativa na nossa vida do que comer e beber? Quer dizer, é nesse sentido que falar de Deus, viver Deus, sempre incomodará. Eu vejo assim, igual você falou, eu desconheci esse cântico e é incrível, é absurdo. Lucas. Fiquei todo arrepiado. Eu entendo muito pouco de Bíblia, muito pouco. E a gente entende que a igreja, esse foi um posicionamento assim absurdamente muito bem feito, num momento muito pontual, que Bolsonaro estava lá em Aparecida e o que você falou, tudo que é muito bom, muito positivo, muito em pró a todos aqueles que precisam, tem esse repúdio muito grande, tem o ódio de volta. E aí uma pergunta técnica, se você puder responder. Como a igreja internamente se posiciona, porque a gente sabe que ele era um bispo, um arcebispo, né? O bispo de Aparecida. O bispo de Aparecida. Como que a igreja se posiciona em relação à individualidade dos padres, etc.? Porque a gente sabe que a igreja é uma composição, entre aspas, né? Não é afirmar que funciona por causa de dinheiro ou não, mas funciona como empresa, tem suas camadas, tem suas funções, tem suas delegações. Tem suas questões administrativas, tem hierarquia. Como qualquer outra instituição. Exato, hierarquia, etc. Obrigado. Então, como que a igreja trabalha quando um padre fala, quando uma pessoa assim, mais ligada ao povo, mais direta, fala, tem proibições em relação à política ou não? Uma pessoa pode, um padre ou qualquer outra pessoa de dentro da igreja pode falar de política, pode exercer a sua individualidade de pensamento ou não? Tem limites para isso? Tudo é política, né? Tudo é política. Todo lugar que tem o ser humano tem política. Até a omissão é política, até o silêncio é política. O silêncio diz muito. É conivência. É conivência. Na igreja, nós temos uma doutrina a seguir. Nós temos o evangelho, nós temos aquilo que é o magistério da igreja e envolve também, dentro da doutrina social da igreja, a questão política. E se for necessário, um padre ou bispo, ele também se posiciona, mas ele precisa sempre de pensar no bem do povo, não por interesses particulares. O que eu não posso é instrumentalizar a minha vontade, aquilo que é a palavra. Perfeito.
A palavra ela precisa de estar a serviço do povo para que o povo tenha consciência do seu papel na sociedade, em todos os âmbitos. Eu não posso chegar no púlpito, na mesa da palavra, muita gente chama púlpito, mas para nós é a mesa da palavra, e fazer uma pregação em prol de um determinado político, uma pregação partidária. Isso é contra os nossos princípios, é contra a ética da nossa realidade eclesial. Mas eu preciso de conscientizar o povo para que eles entendam qual é a proposta de Jesus. O que ele veio apresentar para nós? O que está por aí? Tem algo de Deus, embora se utilize tanto o nome de Deus? É apenas um verniz para justificar uma tirania. Qualquer coisa. Mas não tem nada de Deus. Que Deus é esse? Tanto que em um certo ponto da história, Roma, que matou Jesus, assumiu a própria religião que nasceu de Jesus. Então, como você disse, tem muito verniz. É muito interessante saber disso, assim, que não, na igreja tem essa proteção para não instrumentalização, mas que a função da igreja, como eu vejo, onde está Jesus é escola, onde está Jesus é hospital. E etc. A igreja ela é profética no sentido de que ela fala naquele tempo, né, daquilo que é a voz de Deus, assim, que Deus pensa para nós enquanto humanidade, né? Eu, como membro da igreja, eu vejo muito isso. Não é tomar uma opção partidária, não é tomar uma opção pessoal, né, de determinada pessoa, mas de um projeto de vida pensada como Jesus pensou. Para quem ele defendia, principalmente. Sim, exatamente. Então, assim, quando a gente fala, a igreja tem a sua opção preferencial pelos pobres, porque, como o padre disse, é Jesus que teve a sua opção pelos pobres. Jesus nasceu no contexto, ele quis nascer, Deus quis fazer presente no meio dos pobres. Então é uma opção de Deus, né? Claro, ele nunca esqueceu os ricos, né? Eu ia falar justamente disso. Não é que ele esqueceu dos ricos, e aí a gente tem Nicodemos, por exemplo, para um exemplo, mas ele quis fazer presente dos pobres porque são os mais vulneráveis, de fato. É quem precisa. É quem precisa, né? E olha só quanto a igreja ela é muito sábia, assim. Eu vejo muita CNBB aqui no Brasil, mas está mais próximo com a gente, pensando algumas questões. Ela sempre se manifesta sobre questões muito pertinentes na sociedade. Ela nunca levanta uma bandeira de uma pessoa, de um partido, mas de um projeto de Jesus Cristo, um projeto de igreja, né? Que leva em consideração o combate às desigualdades, né? Os documentos da igreja falam sobre isso. Tem uma carta que muita gente fala mal do Papa Bento XVI, como se ele fosse não tivesse pensamento social, fosse um cara muito de doutrina, né? Não, a Caritas in Veritate, ela fala 8 vezes em um projeto que combate as desigualdades. Legal. A Fratelli Tutti, né, que é a última encíclica do nosso Papa, vai falar também amizade social. Exatamente sobre essas questões. Então a igreja ela não personaliza. O projeto é o projeto de Jesus Cristo, de uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, no sentido igualitário não no sentido de que todos são iguais, mas no sentido de que todos tenham oportunidade de viver dignamente, que tem um mínimo, né? Então, equitativo, né? Sim, a igreja, a doutrina social da igreja é uma coisa muito profunda. Vem lá da Rerum Novarum e etc, vários documentos, sim. E a gente, quando a igreja ela se manifesta, não é por uma opção política, é por uma opção do seu cerne enquanto o chamado de Deus para nós aqui na Terra, que é uma construção de um mundo mais fraterno. É por isso que a gente celebra muito a campanha da fraternidade, né? E inclusive ano que vem a campanha da fraternidade vai falar sobre educação. O quanto é básico, quando se refere àquilo que todo e qualquer ser humano precisa ter de condição para poder sobreviver. Não é uma opção de proselitismo, de que as pessoas sigam a Jesus Cristo forçadamente. Não. É Jesus Cristo que caminha com as pessoas. É uma realidade, é uma percepção de fé muito diferente do que muitas vezes é pregado aí. A igreja ela não quer que as pessoas caminhem com ela. Ela quer caminhar com as pessoas. É uma opção de vida, é a opção de Jesus Cristo, né? Acho que esse é o que nos diferencia, é que nos leva à percepção de um mundo que a gente quer construir, né? É o olhar de Jesus sobre esse mundo, né? É isso que eu percebo enquanto igreja. E há algo que é fundamental e que a própria doutrina da igreja nos apresenta de uma forma muito clara, é a liberdade de consciência. É como que o sacrário para nós da Igreja Católica é o lugar mais importante dentro do templo, do espaço sagrado, depois do altar, porque ali se guarda Jesus presente na Eucaristia. É fechado, né?
eu não falo onde está a chave para todo mundo. Tem uma pessoa que vai zelar por aquilo que é sagrado, que é a presença de Jesus ali. Eu entendo a consciência de cada um como um sacrário. É sagrado e nós precisamos de cuidar, zelar e ajudar para que as pessoas tenham também liberdade de pensamento. O que nós precisamos é de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho. Mas cada um deve ter o discernimento a partir dos fatos, fazer a leitura pessoal da sua própria vida à luz da palavra de Deus, no nosso caso enquanto cristãos. E aí entendemos também o nosso papel enquanto catolicidade, a universalidade da igreja. A igreja precisa de estar aberta ao diálogo com todos os contextos religiosos, com aqueles que não creem. Então esse é o nosso grande desafio. Ser igreja no mundo de hoje é viver o diálogo. O Papa Francisco convida toda a igreja agora e convocou toda a igreja a viver um sínodo. O sínodo é uma palavra de origem grega que significa caminhar juntos. Ou seja, o Papa quer que escutemos. O exercício da escuta é fundamental na sociedade que nós vivemos. Com tantos ruídos na comunicação, tanta gente dizendo tanta coisa como se fosse o dono da verdade, nós precisamos de escutar as pessoas, nos educar para a escuta. Jesus escutava. Ele nos ensina como escutar os outros. Jesus não adentrava de forma violenta na vida das pessoas. Quando alguém se dirigia a ele pedindo algo, o que queres que eu te faça? Ele respeitava a liberdade de consciência das pessoas. E esse movimento do sínodo dos bispos, né, que a gente está em preparação, é que a igreja tem escuta mesmo. Fóruns, momentos de abertura, diálogo nas comunidades de base. Legal. E isso vai se estendendo até chegar, né, no Vaticano, por exemplo, e ali a gente, depois um processo de escuta é demorado, né? demorado. A igreja é muito lenta, não é lenta, né? A gente usa essa palavra para o mundo, porque é um processo que vem da base, vem construindo, vai chegando, porque esse é o caminho do diálogo, o caminho de Jesus Cristo. Mas é a forma, né? de se manter democrático. Para você se manter democrático, não adianta você ser muito rápido. Ser muito rápido é assim, eu escolhi, eu tomo uma decisão. Isso aqui é assim. Sim. E a gente acredita que pela luz do Espírito Santo, ela fomenta as comunidades, a vida das... Porque assim, nunca na igreja, né, meu amigo, as coisas surgem do nada. Eu determinei que vai ser assim, um bispo determinou. É todo um movimento de situações, de questões, de pessoas, da vida do povo mesmo, que vai... Assim que nascem as devoções, né, por exemplo. E às vezes devoções se tornam coisas maiores. E aí inspirações maiores que vão chegando até, vamos colocar assim, até o Papa, até os cardeais, até quem vai definir as coisas, e aquilo chega. Foi assim com o Francisco, né? Ele ouviu a voz de Deus naquele momento, aquela experiência. Inclusive o Eco teve lá no local, né, Eco? No local onde o Francisco ouviu a voz de Deus, teve aquela mística, ele viu lá o local, né? O silêncio, tudo aquilo maravilhoso. Então, assim, a gente acredita que o Espírito Santo vai fomentando na vida do nosso povo as questões. E é por isso que a igreja se preocupa tanto com os pobres, né? Porque é o povo que... Eles não são escutados. Exatamente. Igual você estava falando, você falou uma ou duas vezes, eu acho, minoria em poder. Porque toda minoria de poder, Sim. em toda a história da humanidade, ela sempre foi maioria. Pô, toda minoria de povo... A minoria poder, em relação a espaço de poder, sim, ela voz, sempre foi a maioria. sim. E ela nunca se entendeu como maioria. Existe, igual você falou, não, a função da igreja, a função de nós católicos, etc., é mostrar o protagonismo. Jesus fez isso, etc. Tem um processo de libertação é uma palavra péssima, né? Mas de conscientização. Eu de gosto quem da palavra vocês... libertação. Eu gosto, mas não para isso que eu ia falar agora, senão fica muito parecendo muito místico, né? Mas de conscientização das pessoas que vocês conversam. Tipo, olha só, você é importante pra caralho, velho. Olha aqui, você como ser humano, como indivíduo, e você como coletivo aqui do teu bairro, da tua comunidade eclesiástica, etc., você é muito importante. Vocês ainda mais, porque vocês, o coletivo. Como isso acontece para vocês? Primeiro que só tem uma observação, até para reiterar, para ajudar, né, levar a informação. Na igreja não há democracia aos modos sociológicos. Na igreja há comunhão. Comum união do povo de Deus, do qual eu faço parte, e aqueles que são cristãos batizados, assim como eu faço parte.
E nesta comunhão nós precisamos de estar em constante diálogo, escuta e buscar construir esta unidade. E aí a grande expressão disso é a Santíssima Trindade. O nosso modelo e inspiração para tudo aquilo que é feito na igreja é a comunidade perfeita. O Pai que ama o Filho que ama o Pai. O amor entre o Pai e o Filho é tão grande que é uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, esse mistério que a gente não consegue entender, porque sendo Deus não é para ser entendido, mas vivenciado. E aí nesse sentido existe a expressão humana daquilo que nós somos convidados a viver aqui no mundo, a comunidade. As comunidades são celeiros onde se vive a experiência da conscientização, para que as pessoas possam ajudar o mundo a ser melhor. A comunidade é composta por pessoas difíceis, por pessoas complicadas, por pessoas santas, por pessoas pecadoras e virtuosas. Pessoas machucadas pelas histórias de vida, são muitas realidades. E aí, dentro desse contexto, é que nós buscamos viver a comunhão, com todas as contrariedades que existem. E as comunidades, para nós cristãos católicos, são os celeiros de uma nova realidade. Tanto é que nas comunidades eclesiais de base, no contexto em que nas periferias não tinha saneamento básico, asfalto, transporte público de qualidade, essas vozes se levantaram e num coletivo conseguiram conquistar esses direitos básicos e depois outros ainda, até representações junto às câmaras, junto a conselhos de representação. Então as comunidades são esses espaços nos quais a igreja se faz representar e também se faz viver, né? Essa experiência que eu tenho. Eu venho de comunidade de base. Né? A comunidade Sagrada Família, na Água Limpa, o Renan participa, tá aqui a Isabela que de vez em quando vai. Brincadeira. São as piadas internas, gente. É de lá que eu venho, assim, é uma comunidade de base. As pessoas se reuniam, né? A gente não tinha templo na época, era na casa das pessoas. A dinâmica vai surgindo dessa. E são pessoas de diferentes realidades sociais. Sim. Gente pobre, gente muito pobre, gente com condição ok e até ricos, com diferentes realidades, pensamentos, e que viviam a comunhão. E a comunhão não é ausência de diferenças, não é ausência de pensamento próprio, não é ausência de problemas, é a percepção daquilo que nos une. Existem sentidos comuns na vida dessas pessoas, né? E a busca desses sentidos comuns forma uma comunidade. A comunidade na sua diversidade, que busca viver nessa intensa diferença o projeto de Jesus Cristo. E nesse processo nós vivemos a conversão, a mudança, né? Ela não parte de um princípio de eu me mudo porque eu rezei para Deus. Não é assim. Jesus não muda, claro, a gente tem experiências que são pessoais, mas Jesus não nos muda numa vida pessoal, nos manda numa vida coletiva. Jesus nos muda para uma vida coletiva, numa vida coletiva. Então eu aprendo a viver em sociedade, numa comunidade. É por isso que no início, eu sou professor de história, né? Eu gosto muito de história da igreja. No início da igreja, as pessoas viviam em comunidades. Não eram fé isoladas. Hoje a gente está vivendo uma ânsia de fé. Uma espiritualidade. Um espiritualismo individualista. Individualista e corporativista. Porque eu só quero viver a comunhão com aqueles que me são parecidos, daqueles que eu quero viver. Eu não quero viver em comunhão com o diferente, porque todos fazem parte dessa comunidade. E a gente está perdendo muito essa essência, que a gente precisa retomar cada vez mais. Eu acredito muito nisso, que a gente vai mudar o mundo a partir dessa visão coletiva de comunidade, né? Aquilo que o Papa nos ensina, né? De sermos comunidade de comunidades, né? Acho que esse é o grande sentido da fé que mexe comigo, por exemplo, Raoni, né? É lá que eu me formei. Quando eu chego num lugar em que as pessoas querem viver uma fé muito enfeitada para o seu próprio bem, isso me incomoda, porque a fé não é para o meu bem, é para o bem de todos nós. A fé, ela nos muda para vivermos em sociedade. Agora, aquelas pessoas que querem vão na missa, por exemplo, não é só isso.
que não é um exemplo na missa, mas se caracteriza na vida das pessoas. E eu quero viver aquela fé individualista, não é o meu silêncio, é a minha oração, não quero saber de quem está do meu lado. Isso não é questão, pô. Isso é uma fé que não é... Intimismo. É uma coisa... Não é o pensamento de Jesus. Não é Jesus, nunca viveu isso. O cara tava batendo o pé na rua toda hora, lá trocando ideia na quebrada, pô. Caraca, Jesus era o cara, e aí eu vou falando, era o cara que chorou porque o seu amigo morreu. Né, Lázaro? É gente, né? É gente como a gente. Ele não almoçava sozinho, ele estava sempre em companhia das pessoas. Vejam como Ele se compadecia. Aquilo que nós vivenciamos nas nossas celebrações, né, que é a fonte, o ápice de tudo que a gente vive, de todas as extensões, dimensões da vida, elas expressam justamente o senso de comunidade que brota da Santíssima Trindade, o nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E é convosco, né? Não é contigo. Convosco. É convosco, da hora. Agora que eu... A oração que o Senhor nos ensinou. Ele é o Filho unigênito de Deus, o Filho único, e Ele nos deixou esta oração que é um patrimônio. Se nós vivermos cada palavra sagrada do Pai Nosso, a gente vive em essência tudo aquilo que Jesus fez, viveu e ensinou. Pai Nosso. O Pai é de Jesus e Ele nos ensinou nessa oração. Jesus tinha uma relação tão íntima com o Pai, chamava-o com aquela palavra aramaica Abá, Paizinho. Ou o nosso povo da Bahia falar Paim. E ele ensinou essa oração, Pai Nosso. E aí na segunda parte a gente tem aquele grande desejo, o pão nosso. Não é Pai meu, não é meu Pai somente. O pão também não é só meu. Sempre coletivo. E a gente não pode pensar a fé do ponto de vista apenas individual, mas é sempre em relação com o outro. Existem 3 dimensões para nós vivermos bem a comunhão com Deus. A primeira delas é a dimensão com o próprio Criador. A segunda delas, a dimensão com os nossos semelhantes e com todo o cosmos. Tudo que existe está interligado e eu faço parte desse cosmos. E a terceira delas, que eu acho que é a das mais difíceis, é consigo mesmo. A espiritualidade cristã ela é marcada por uma experiência que ela nos eleva a Deus, nos conduz a Ele a partir da nossa relação com os irmãos e com tudo aquilo que existe e que está interligado, pois Deus criou tudo isso no transbordamento do amor dele. Ele não coube em si, ele só sabe amar, por isso ele criou tudo que existe, todo o universo. E conosco mesmo. Se nós não estivermos bem em uma dessas dimensões, a gente não vive realmente uma fé cristã, que nos conduza a uma humanização, que nos ajude. Eu acho que o primeiro perdão, quando a gente pede, é para nós mesmos. Às vezes nós pedimos perdão a Deus e não nos perdoamos. Somos intolerantes conosco e, consequentemente, acabamos por ser intolerantes com os outros. Por que tem tanta briga, tanta divisão, tanto ódio, tanta desigualdade? Porque, na verdade, muitas pessoas não se aceitaram. Elas não conseguem se aceitar e começam a projetar nos outros aquilo que, na verdade, está no seu interior. E aí a nossa relação com Deus, com os outros, fica truncada porque a própria pessoa não se aceita. Santo Padre da Igreja, eu gosto de recordar aqueles que por primeiro fizeram a leitura da nossa fé. Santo Irineu de Leão, o Papa Francisco agora o institui como 37º doutor da Igreja. E ele deixou uma frase quando fala do mistério da encarnação que é muito significativa. Só aquilo que é assumido é que pode ser salvo por Jesus. Só aquilo que é assumido é que pode ser salvo. E aí o grande desafio nosso é nos aceitarmos como somos e nos deixarmos moldar por Deus, para que a nossa relação com os outros seja sadia, seja fraterna e de fato expresse aquilo que Deus quer, para aquilo que Ele nos chamou, que é amar. Deus, Ele tem 2 funções na nossa vida. Primeiro, nos amar do jeito que nós somos, e segundo, nos ensinar a amar para que sejamos realmente felizes.
Deus é muito simples, nós complicamos as coisas. Porque na verdade é mais fácil vivermos nas nossas seguranças do que viver confiando nele. E é um grande desafio nos lançarmos em Deus, no Criador, no transcendente, ou da forma como as pessoas concebem. Às vezes se fala muito dele, mas não se vive, né? É isso. E a gente vai encerrando o nosso podcast. Foi caraca profundo. Pegou pesado em mim, pelo menos. Podcast reflexivo. Pegou pesado no meu coração aqui. De verdade mesmo. Jesus mexe demais com a gente, não tem jeito. E a gente vai fazer uma jogada aqui agora. Eu vou fazer uma pergunta, de coisas assim, da sua vida, situações, questões bem pontuais. E vai ser um bate-volta, assim, rapidão. Por exemplo, um livro. A Bíblia. Eu estava esperando por essa. Um livro dentro da Bíblia. Um livro dentro da Bíblia? Lucas. Eu gosto de Lucas porque Lucas é o furacão da misericórdia de Deus, como muitos dizem. Ali Jesus mostra quem é Deus. Se vocês quiserem uma dica de leitura, para quem não conhece a Bíblia, comecem a ler a partir de Lucas no capítulo 15, as 3 parábolas da misericórdia. Ali está um retrato mais preciso de quem é Deus. Vou anotar. Eu como espírita, eu creio muito que a ordem é: Deus é extremamente ou infinitamente misericordioso e justo. Não é justo e misericordioso. Ele não pune antes de afagar, de dar amor, de entregar tudo que é Deus. Então é muito importante isso. Eu vou anotar para ler, porque eu não sou conhecedor da Bíblia. 15 você conhece sim, Lucas 15 você conhece. Porque é difícil alguém pródigo. Que não conheça. São 3 parábolas muito assim especiais que tocam profundamente a todos nós, porque sempre nós nos identificamos em algum momento com aquelas personagens. O Deus... pai, o filho pródigo, o pai e o irmão, né? São 3 pessoas que a gente também se Deus é semelhante ali. a alguém que vai em busca daquela ovelhinha que se perdeu. Ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. Ele poderia ter esquecido dela. Deus é semelhante a uma mulher. Ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma moeda. Ela acende uma lamparina, varre toda a casa e quando encontra aquela moeda, ela faz uma festa, porque encontrou aquela moeda. Desculpa, padre, eu não posso perder a piada. Se eu encontrar uma moeda hoje, eu vou ficar muito feliz. Porque a situação tá difícil demais. Hoje eu não sei se a viúva teria um óbolo para dar. E Deus é um pai que deixa o filho partir com a parte da herança que lhe cabe. Mas o filho, quando ele está lá no chiqueiro comendo o mesmo que os porcos comiam, ele se lembra que na casa do pai dele tem comida com fartura até para os funcionários, para os empregados. E aí ele se lembra do pai. E ele volta para casa. Ele considerava o pai como morto, ele pediu a parte da herança que lhe cabia. E o pai fica esperando, aguardando o retorno do filho. É esse Deus que Jesus veio revelar. Não tem outro. Uma pessoa. Jesus. Caraca, não tem como fugir não. Tá difícil. Tá difícil. Você. Uma personalidade fora da religião. Fora da religião? Olha, das personalidades todas que me marcaram profundamente assim a história, são muitas mesmo, mas que me ajudam bastante assim, embora a Benedita da Silva, inesperado, não esperava por isso. Ela sempre me chama muita atenção a postura dela. Interessante, sem ser partidarista, mas assim, é uma mulher ética, é uma negra da periferia que venceu. Empregada doméstica, né, cara? Olha só. Ela me representa. A gente falou muito, eu não sei se você vai falar mais, mas é uma lembrança da hora. A gente falou muito sobre onde está Deus, onde está Jesus, e tem uma música do Emicida que ele fala: se Deus estivesse na Terra, ele seria uma mulher preta. Interessante. É bem convergente com isso aí, porque a analogia é muito boa, né? Tudo que tem de sofrimento no Brasil e provavelmente no mundo também vai ser muito mais acentuado na mulher preta. Então, uma frase. Ixi, você me pegou agora. Não vale ser da Bíblia, sacanagem. Aí acabou.
esses dias eu encontrei meu convite de formatura. A minha primeira graduação foi uma conquista. Estudei o tempo todo em escola pública, uma família comunicação pobre. social? Isso. Sou bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Trabalhei nessa área há bastante tempo também, inclusive servindo a igreja. E eu escolhi uma frase da Clarice Lispector que me ajuda muito a sempre buscar ser humilde, né? Embora a gente estude bastante com o tempo, graças a Deus a gente tem essa oportunidade de estudar muito. E aí ela apresenta assim, eu falei, essa é a minha frase. No meu convite de formatura está essa frase. Eu sei muito pouco, mas tenho tudo aquilo que não sei ao meu favor. O que eu não sei é minha parte melhor e maior. É a minha grande riqueza. É isso aí. Encerramos este podcast com a presença do nosso amigo Thiago Senhorini, também conhecido como Padre Thiago. Obrigado pela sua presença, meu amigo, hoje, por ter aceitado na plena sexta-feira. Estou com S de sono, inclusive. Né? Muito obrigado, Iagão. Thiago, muito obrigado, de verdade. Eu falei isso da última vez e falo novamente que, como a frase da Clarice disse, a minha grande bênção, a minha única posse é a ignorância. E cada vez que eu encontro pessoas assim, que eu dialogo, qualquer pessoa, como hoje à tarde eu estava lá no Paraíso de Cima, conversando com a senhorinha, que nunca teve estudo, mas que tem muito conhecimento, essa ignorância é abençoada. E você abençoa a minha ignorância hoje com um pouquinho mais de conhecimento. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E olha, também. não, perfeito. Você sabe que essa casa é sempre aberta para tu. Eu fui brincando com ele aqui de padre e coisa, mas eu não chamo ele de padre nem de Thiago. Eu chamo ele de amigo. Ele é um amigo na vida da gente. É uma pessoa, e amigo é a família que a gente escolhe. Muito obrigado pela sua amizade, pela sua presença aqui hoje. A gente se despede, um grande abraço para todos. Tá aí, segue lá a gente, curte, compartilha, né? Dá o seu like. Dá o seu like. E tamo junto, vamos mudar essa realidade para já, se movimente-se, faça a mudança acontecer na vida das pessoas. É para isso que a gente está nessa terra. Até a próxima. Até a próxima, valeu. Obrigadão. Nossa, rendeu, hein? Rendeu. Sempre rende, velho. Nossa. Papo.